Ok, hoje queremos estudar um assunto muito importante. Diz que todo vaso tem um propósito. Amém? Nesse estudo bíblico, vamos entender que todo vaso tem propósito. E se o vaso é um homem, então cada um de nós tem um propósito. Amém. Amém? E temos a responsabilidade de corrigirmos, purificar dos erros. Amém. É para dizer que a nossa força, a força desta vida, está na mesma graça que nos salvou. Amém? Está vendo? A graça que te salvou, você não pagou nada, mas foi salvo. A tua força deve sair dali. Significa dizer, como você já é salvo, Deus não pode pedir coisas muito difíceis. Antes, tudo quanto o Senhor vai nos pedir, está também naquela mesma graça. Significa dizer, com a graça do Senhor podemos fazer qualquer coisa. É por isso, muitas vezes, quando oramos, dizemos pela graça do Senhor. Eu estou bem pela graça do Senhor. Não é uma fórmula. Você deve ter entendimento. Quando eu digo eu estou bem pela graça do Senhor, estou a dizer a saúde que tenho. Tudo que está acontecendo bem na minha vida é só graça. Amém? Agora, como é assim, eu fico forte. O mundo poderá vir com problemas, mas eu fico forte. Porque Deus é comigo. As circunstâncias, as situações, os problemas podem vir para alterar um bocadinho a minha atitude, a minha confiança. Mas eu devo permanecer forte nesta mesma graça. A minha vida pode se abalar, mas a graça de Deus nunca vai se abalar. Amém? Assim, pois, se alguém assim mesmo se purificar destes erros, dos erros que nós citamos ali, será utensílio ou vaso para honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa. Então, para se preparar de toda boa obra, agora lê ainda as coisas que você deve ter para estar bem preparado para toda boa obra. O que nós dissemos que o Timóteo tinha que ser e tinha que fazer. Primeiro, fortalecido na graça. Segundo, um vaso que transmite na sua consciência. Terceiro, um bom soldado deve ser um bom soldado fiel. Não se envolver as coisas desta vida. Deve correr segundo as normas. Deve se lembrar do Evangelho de Cristo. Manejar bem a palavra da verdade. Amém? Agora, quais são os erros que ele não pode, não deve se encontrar? Não deve se encontrar nesses erros. Aquelas são as coisas que ele deve ter na sua vida. Agora, os erros que ele deve evitar, quais são? Falatórios inúteis, ok? Não ser injusto. Amém? Controlar a sua linguagem. Amém. E você deve ser isso. É o que Deus espera. Para ser um vaso de honra. Ele não está te pedindo muita coisa. Amém? Glória a Deus. Agora, hoje, queremos entender que todo vaso tem propósito. Diga comigo, todo vaso tem um propósito. Ok. Jeremias capítulo 18, verso 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te dessa casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Agora, nessa visão, nós somos como vasos, e Deus como o nosso oleiro, o nosso fabricante.
Existe uma intenção por detrás da tua vida. Diz aquele que está ao seu lado: existe uma intenção por detrás da minha vida. Para que fomos criados? Deus nos criou para quê? O nosso propósito são as boas obras. Coloca lá Efésios. Uau, está bonito. Efésios capítulo 2, verso 10. Diz: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para seu propósito. Para Deus te criou, me criou para as boas obras. Deus nos formou em Cristo, nos preparou em Cristo para as boas obras. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 14 a 16. Você deve entender isso. Deus te criou para isso, para as boas obras. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram onde? Na casa. Lê. Assim brilhe também a vossa luz diante dos... Para quê? Para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está onde? Nos céus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Rapidamente agora. O nosso propósito são as boas obras que devemos praticar. Primeiro. Segundo, os frutos que devemos produzir. João capítulo 15, verso 1 a 8. Podemos resumir esse propósito de Deus em 4 pilares interligados. Primeiro, fomos criados para conhecer e amar a Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso tem a ver com relacionamento. É o alicerce de tudo. Amém. Segundo, criados para glorificar a Deus em tudo. Agora, a partir desse relacionamento, nós podemos ter um estilo de vida que reflete a beleza e o caráter de Deus. Aleluia. Glorificar a Deus significa tornar a sua bondade visível ao mundo. Terceiro, criados para fazer parte do plano da redenção. Aqui temos a missão. Aleluia. Jesus nos chama para a grande comissão. Ele diz: ide ao mundo inteiro, fazer de todas as nações discípulos. 4. Criados para amar e servir ao próximo. Deus nos espera ali. Porque se Deus nos amou, então este mesmo amor também deve ser derramado na vida dos outros. E Deus vai nos usar para manifestarmos isto. Amém.